Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a química de oxidação-redução em águas naturais. Vamos começar então falando um pouco sobre o oxigênio dissolvido. O oxigênio presente na atmosfera é nosso oxidante natural. Quando ele se dissolve na água, através do equilíbrio que eu destaquei aqui para você, podemos ter ambientes ricos em oxigênio ou deficientes em oxigênio, ou seja, ambientes oxidantes e redutores, respectivamente. Considerando a constante de Henry e a pressão atmosférica do oxigênio igual a 0,21 e 25 graus centígrados, chegamos no valor de solubilidade de oxigênio igual a 8,7 mg por litro de água. Como eu te falei em uma aula anterior, a quantidade de oxigênio dissolvido na água é pequena, somente 8,7 mg por litro. Os dados de solubilidade que você vê no slide também mostram como essa concentração do oxigênio dissolvido varia a depender da temperatura. Em 0 graus centígrados, por exemplo, a solubilidade aumenta para 14,7 mg por litro, enquanto que a 35 graus centígrados a solubilidade diminui para 7 mg por litro. Há um dado também interessante: a quantidade mínima de oxigênio dissolvido para algumas espécies de peixes é 5 mg por litro. Perceba que o valor naturalmente dissolvido de oxigênio e aquele necessário para os peixes é relativamente próximo. Isso quer dizer que se eu colocar uma carga orgânica grande em um corpo receptor, parte desse oxigênio que deveria ser disponível para peixes, por exemplo, vai ser consumida somente para degradar essa matéria orgânica. Como te falei em uma aula anterior, é isso que o parâmetro demanda de oxigênio tenta medir. No final do slide é colocado também para você o termo poluição térmica. A poluição térmica acontece com o aumento da temperatura da água. Você tem dois problemas. Por um lado, o metabolismo dos animais aumenta em uma água mais quente, o que faz com que eles precisem consumir oxigênio numa maior velocidade. Por outro lado, quando você aumenta a temperatura da água, menos oxigênio permanece dissolvido, fazendo com que os animais que precisam de mais oxigênio pelo metabolismo acelerado tenham ainda menos oxigênio para respirar do normal. A gente chama isso de poluição térmica. Falando então sobre a decomposição de matéria orgânica em água, podemos separar as situações onde o ambiente aquático é rico em oxigênio ou é deficiente em oxigênio. A primeira equação que aparece no slide é a degradação da matéria orgânica em um ambiente rico em oxigênio, gerando os produtos dióxido de carbono e água. Perceba que em um ambiente rico em oxigênio nós temos condições chamadas aeróbias. Isso quer dizer que as espécies que estiverem presentes, elas vão ser naturalmente oxidadas. Aqui você vê alguns exemplos das principais espécies para vários elementos conhecidos. No caso do carbono, para condições aeróbias, você vai encontrar espécies de carbono com um NOx mais 4, ou seja, um NOx mais elevado. Dióxido de carbono, ácido carbônico e bicarbonato são alguns exemplos. No caso do enxofre, você teria um NOx de mais 6, como por exemplo no sulfato. Para o nitrogênio, temos um NOx de mais 5, no caso do nitrato. Para o ferro, você teria o ferro como ferro 3+, na forma de hidróxido de ferro insolúvel. Então veja que a abundância dessas espécies indica condições aeróbias no meio. Por outro lado, quando há deficiência de oxigênio, você tem as condições anaeróbias. A equação que é destacada aqui para você mostra como a matéria orgânica se degrada nessas condições. Você também tem o auxílio de bactérias, mas bactérias anaeróbias. Os principais produtos gerados seriam o metano e o dióxido de carbono. Presta atenção no metano, porque diferente do CO2, o metano corresponde ao carbono com o menor número de oxidação. Ou seja, o que você vai ter são espécies reduzidas. No caso do carbono, por exemplo, a espécie principal é o metano, com um NOx-4. Para o enxofre, nós temos um NOx de -2, como por exemplo no sulfeto de hidrogênio. Para o nitrogênio, um NOx de -3, com espécies como amônia ou íon amônio sendo predominantes nesse meio. No caso do ferro, teríamos o ferro como ferro 2+, que é a forma solúvel do ferro. Note então que a presença de metano, sulfeto de hidrogênio, amônia, identifica condições anaeróbias. É a condição que normalmente nós vemos em pântanos. O cheiro de pântanos vem justamente de compostos como amônia e sulfeto de hidrogênio. A seguinte figura mostra muito bem o que pode acontecer em um lago estratificado, ou seja, onde existe camadas com ambientes mais ou menos ricos em oxigênio. A parte superior do gráfico ele mostra as condições aeróbias. Esta é uma região com maior contato com a atmosfera, portanto,
há uma maior probabilidade de ter um oxigênio dissolvido nessa região. Os compostos de carbono, enxofre, nitrogênio e ferro predominantes são os que te mostrei anteriormente. Já o fundo do lago mostra condições anaeróbias no gráfico, e as espécies predominantes são aquelas de carbono, nitrogênio e enxofre mais reduzidas. A presença ou ausência dessas espécies ajuda muito em estudos de monitoramento ambiental, já que muitos desses compostos podem também sinalizar algum tipo de poluição recente. Uma escala que se usa bastante em química ambiental para descrever ambientes oxidantes ou redutores é a escala de PE. O PE é definido como o logaritmo negativo de base 10 da atividade de elétrons na água. Perceba que é uma similaridade com a definição de pH, e podemos fazer algumas correlações, como você vai ver depois. Um valor baixo de PE significa que os elétrons das substâncias dissolvidas estão prontamente disponíveis. Veja que o PE tem a ver com elétrons, é como se fosse uma medida de elétrons. Assim como um valor baixo de pH identifica uma quantidade grande de íons H+, um valor baixo de PE identifica uma quantidade grande de elétrons no meio. Se há muitos elétrons disponíveis naquele meio aquático, o meio é naturalmente muito redutor. Por outro lado, um valor alto de PE significa que as substâncias dissolvidas dominantes são agentes oxidantes, ou seja, o ambiente é pobre em elétrons, por isso que ele é um ambiente não redutor, mas oxidante. Fazendo um paralelo com o pH, perceba que valores altos de pH significam concentrações muito pequenas de íons hidrogênio. Portanto, nesse meio existem poucos elétrons disponíveis para processos de redução e o que acontece, pelo contrário, são processos de oxidação. A combinação do termo PE com pH permite criar os chamados diagramas de PE-pH para vários tipos de espécies. Eles vão mostrar a distribuição da espécie a depender do pH e a depender do PE que eu encontrar em determinada região. Esse gráfico que você vê aqui, por exemplo, é um diagrama de PE-pH para a espécie de ferro. Você percebe que no eixo Y você tem os valores de PE, que podem ser positivos e negativos, e no eixo X você tem a escala de pH. Cada um dos quadrados que você observa, e que eu estou marcando com cores diferentes, mostra a predominância da espécie em específico de ferro dentro dessa região. Os limites entre as regiões podem ser entendidos como regiões onde a quantidade das espécies é parecida. Olhando um pouco para as espécies de ferro do diagrama, perceba que a região que eu marquei em azul indica que o ferro 3+, é predominante em valores baixos de pH e valores altos de PE, ou seja, em pHs extremamente ácidos e bastante oxidantes. Já em regiões de PE entre 0 e 12 e pHs ácidos, você tem uma predominância da espécie ferro 2+. Na mesma região de PE mais para pHs básicos, você vai ter a predominância do hidróxido de ferro 3+. Nos cantos superior direito e inferior esquerdo do diagrama, percebemos condições extremas. No canto superior direito, nós temos valores altos de PE e de pH, que são ambientes bastante oxidantes. Isso faz com que a água se oxide para o gás oxigênio. Já no canto inferior esquerdo, em valores de pH e de PE baixos, nós temos situações bastante redutoras, onde a água se reduz ao gás hidrogênio. Podemos ver uma situação similar para um diagrama PE-pH para outra espécie importante no meio aquático, que é o nitrogênio inorgânico. Percebemos aqui a distribuição para várias espécies de nitrogênio, nitrato, íon amônio, nitrito e amônia. Perceba, por exemplo, na região marcada em verde, que a amônia ela é predominante em meios redutores e pHs básicos. Por outro lado, é interessante notar a pequena região de predominância do íon nitrito. Esses diagramas de PE e pH podem ser realizados para outras espécies também importantes no meio aquoso, trazendo então importantes informações sobre o comportamento dessas espécies nesses meios aquáticos. Tudo bem? Até mais!